Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, do componente de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre textos de opinião, tá bom? Vamos lá? Então, textos de opinião é um texto argumentativo que exprime o ponto de vista de alguém sobre um determinado assunto. O autor, por meio de argumentos que sustentam a tese defendida, procura influenciar o leitor, convencendo-o da sua posição. Então, textos de opinião, como ele está dizendo aí, é um texto argumentativo, ou seja, trabalha questões da argumentação, do argumento em si. Para quê? Para tentar convencer alguém, né, o leitor daquele texto, sobre a posição dele, tá? Diferente de outros textos, como a gente falou na última aula do texto jornalístico, é que o escritor ali tem que ser imparcial. Nesse caso aqui, no texto de opinião, não, ele já vai expor a opinião dele para tentar convencer o leitor sobre aquela notícia que ele está dando, sobre aquela informação que ele está trazendo. Então ele vai ter que utilizar ali argumentos para conseguir fazer com que você, leitor, seja influenciado por ele, tá certo? Então vamos lá. Como que é a estrutura do texto de opinião, né? Possui ali um título, que ele deve ser expressivo, podendo antecipar a opinião do autor ou apresentar o tema. Então, no título ali já pode vir, né, exposto a antecipação da opinião dele, do que ele está querendo que você compre naquele momento, por exemplo, né, que você aceite ali. Ou então ele vai apresentar apenas o tema do que ele vai tratar ali, tá bom? Depois vem a introdução, que apresenta de forma breve o tema que será o objeto de análise, a opinião do autor e a tese para ser defendida ali naquele texto. Tá bom? Na introdução é algo breve, rápido, sobre o que ele vai falar ali em si, tá? Aí vem o corpo do texto, que vai apresentar um conjunto de argumentos, que aí ele vai pôr os argumentos dele para defender a história, nessa parte aqui, tá? Razões que sustentam a opinião do autor, que se devem organizar de forma pertinente, pode também apresentar ideias contrárias à defendida, que seja ali a contra-argumentação. Então, ele vai dentro aqui do corpo do texto trazer seus argumentos de forma pertinente, e ele pode trazer também outros argumentos que contrariem aquele que ele apresentou, para reforçar a ideia dele, tá bom? Então ele apresenta um fato, né, uma história ali, algo que aconteceu, fala a opinião dele, depois ele mostra argumentos que são contrários àquela ideia, para quê? Para reforçar do que ele está falando é correto, tá bom? É com esse intuito. E aí, por fim, vem a conclusão, que é para retomar a posição defendida aqui na conclusão, tá? Ele estava defendendo lá em cima, apresentou ideias contrárias, ideias a favor e ideias contrárias. Na conclusão, ele vai retomar a tese dele defendida, a posição dele ali, da defesa dele, procurando também o que? Reforçar a perspectiva expressa por meio de uma síntese dos argumentos, ou retomando o argumento mais forte. Pode recorrer a uma frase síntese para concluir. Então aqui ele vai utilizar o seu melhor argumento, a sua melhor ideia, para concluir o seu ponto de vista ali, tá bom? Então essa é basicamente a estrutura do texto de opinião. E as características desse texto, né? O predomínio ali é do presente do indicativo, ou seja, uma ação que ocorre no exato momento que se narra aquela ação, tá bom? Então é nesse exato momento, tá, que está acontecendo, é o presente do indicativo, tá certo? A linguagem é uma linguagem formal, adequada ao tema, tá? Utiliza ali o recurso linguístico, né, da formalidade para se escrever, tá bom? Recursos e expressões de apreciação, como por exemplo, aprecio, gosto, é bom, ou muito bom, mal, tá bom? São recursos que eles podem utilizar ali da apreciação naquela hora de construir. Também temos os recursos com expressões de opinião, como penso, na minha opinião, julgo, creio. São elementos que ele pode utilizar na hora de construir, tá? Os conectores são essenciais em qualquer texto, tá? No entanto, no texto argumentativo, o uso dos conectores tem que ser o quê? Pertinente, porque ele torna a argumentação mais clara e eficaz. Então, os conectores
tem que ser pensado com maior qualidade, né? Pensado bem qual conector utilizar ali para construir meu texto e deixar ele bem claro, para que a pessoa que leia entenda. O texto de opinião, ele deve ser organizado e claro, com vista a persuadir quem está lendo, tá bom? O receptor. Então vamos lá. Aí aqui nós temos alguns exemplos de textos de opinião, tá bom? Por exemplo, o artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, ele faz parte do campo midiático da esfera jornalístico, tá bom? Pode aparecer também em jornais, revistas, impressos ou virtuais e sites, tá? Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Então, o artigo de opinião tem esse ponto específico. Tá? Temas polêmicos, por exemplo, gravidez na adolescência, por exemplo, política. Né? Então, são assuntos sempre que geram ali uma polêmica. E, nesse caso, quem vai escrever sobre o tema tem que ter embasamento para isso, porque vai ter que utilizar mecanismo para convencer quem está lendo da opinião dele. Tá certo? Vamos ver outros exemplos. O editorial também, que é um gênero textual que se situa também no campo jornalístico midiático, circulando tanto em jornais quanto em revistas impressas ou digitais. Tá? Com um texto opinativo, é construído com base em um ponto de vista sustentado por argumentos também, tá bom? Embora escrito por um indivíduo, não expressa uma opinião particular. Então já é diferente, aqui não tem ali que expressar uma opinião particular da pessoa, né? Mas a opinião de um grupo, refletindo o quê? A ideologia da maioria das pessoas que compõem a equipe, de jornal ou de revista, etc. Tá? Por isso, raramente vem assinado. Seu estudo envolve também o estudo da argumentação, dos movimentos argumentativos, da estratégia argumentativa, dos tipos de argumentos. Então, o editorial já é um pouco diferente, né, do artigo de opinião, por exemplo. Aqui o editorial ele vai defender uma ideia que é aceita por várias pessoas e ele raramente vai vir assinado. Não vai ter uma pessoa ali assinando aquele texto, mas sim aquela corporação, né? Vamos supor. Tá bom? Vamos lá. Nós também temos as cartas de leitores, que que transformam-se no termômetro que afere o grau de sucesso dos artigos publicados nos jornais, pois os leitores escrevem reagindo positivo ou negativamente ao que leram. Elas propiciam ainda que leitores interajam com o jornal, dando a este uma ideia das expectativas daqueles em relação à linha editorial. Entretanto, as cartas de leitores constituem, sobretudo, um dispositivo eficaz de divulgação de problemas. Não é raro ouvirmos pessoas defenderem-se de serviços mal prestados, ameaçando denunciar os seus responsáveis ao escrever para os jornais. Então, carta de leitores já é isso, tá? São cartas que os leitores fazem, dando a opinião deles sobre alguma coisa que foi veiculada no jornal, tá bom? Ou algo que aconteceu dentro de uma empresa ou em algum lugar e você não gostou, você vai e escreve para o jornal falando sobre aquilo ali, dando sua opinião sobre aquilo ali, tá? Por isso, carta de leitores. Então, é um texto também argumentativo, né? E que expressa ali a opinião, tá bom? Da pessoa que está escrevendo. E também temos aqui o comentário, que é um gênero textual escrito ou oral, que pode ser produzido de forma espontânea, planejada, pode ser gravado ou não, em formato de áudio, tá? E aí vai depender da pessoa, tá? O comentário também faz parte aí desse gênero do texto de opinião, tá? E ele circula ali também no campo jornalístico midiático, tá bom? E ele pode ser, como ele falou aí, uma escrita planejada, ou pode ser gravado, ou pode ser... Depende da pessoa que quer comentar alguma coisa, tá? Já está dizendo, né? Comentário, porque ele vai expressar o comentário dele sobre algo que ele viu, que ele achou legal, que ele achou interessante, ou não, tá bom? Então são alguns exemplos aí dos textos de opinião que podem circular aí pela sociedade, por nós leitores, estudantes, tá bom? Então vamos ver aqui o nosso exercitando. O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade e à qualidade de suas águas, mas se não fizermos boas campanhas educativas para a população, logo perderemos esse privilégio.
Em nossa opinião, já manifestada em artigos anteriores, as campanhas são necessárias porque muitas pessoas desperdiçam água lavando calçadas diariamente, não consertando torneiras que vazam e passando muito tempo nos chuveiros. Nem todos são favoráveis às campanhas educativas. Para alguns economistas, a solução é aumentar o preço da água. Pensamos que isso seria um verdadeiro absurdo, pois o preço da água brasileira é um dos mais altos do mundo. Por outro lado, mesmo pagando caro, os brasileiros continuam desperdiçando água. Todos sabemos que seria impossível viver sem água. Então, a solução melhor é fazer campanhas educativas que ajudem a conscientizar a população, mostrando a todos que a água é um recurso que pode ser esgotado com o mau uso, tá certo? Então esse texto aí vem tratando, né, nós lemos aqui com calma, vem tratando aí sobre a questão da água, tá? Então a tese, ou seja, a síntese da opinião do texto anterior é: os brasileiros cuidam muito bem da água, os brasileiros pagam pouco pelo consumo de água, os brasileiros precisam conscientizar sobre o uso adequado da água, os brasileiros produzem excelentes campanhas de conscientização, os brasileiros pagam caro pela água. Vamos ver. Os brasileiros precisam conscientizar-se sobre o uso adequado da água, tá certo? Então, dentro daquele texto ali, ele traz, a tese dele é essa, que o brasileiro precisa se conscientizar sobre o uso da água, tá? Então, a posição do autor em relação ao tema. O autor, ele posiciona-se a favor das campanhas educativas, como se pode perceber no segundo parágrafo, quando escreve assim: em nossa opinião, já manifestada em artigos anteriores, as campanhas são necessárias. Então essa é a posição dele. Os argumentos, ele justifica sua posição argumentando que é necessário conscientizar a população, ou seja, fazer campanhas, porque há muito desperdício, e assim vai. Então são os argumentos que ele utiliza ali, tá bom? Para defender esse texto dele. Antecipação e contestação de outros argumentos. No texto, o autor antecipa o argumento de alguns economistas, que dizem estar a solução do problema no aumento do preço da água. Ele ainda contesta desse argumento, dizendo que o preço da água brasileira é um dos mais altos do mundo, e apresentando o fato de que, mesmo pagando caro, os brasileiros continuam gastando muita água. Então ele traz ali, ele antecipa alguns argumentos, e aí ele vai lá e contradiz aquele argumento, tá? Defendendo a ideia dele, de que mesmo assim, mesmo com aquele preço absurdo, os brasileiros continuam gastando água, tá? E o fechamento do texto, no último parágrafo do texto, o autor, ele reafirma seu posicionamento inicial a favor das campanhas educativas, tá? Retomando o que disseram lá no primeiro parágrafo, que a solução melhor é o quê? Fazer campanhas educativas, tá? E então ele vem aí reforçando a tese dele, tá, de que as campanhas são necessárias, tá bom? Então ele reforça isso aí, porque ele diz lá no texto, né, todos sabemos que seria impossível viver sem água, e a água é um recurso que pode se esgotar com o mau uso. Então ele entende, ele mostra pra gente, né, porque ele vai dando ali os argumentos, e no final ele reitera que a conscientização ela é importante, porque se você continuar usando de forma errada, uma hora pode acabar, pode não ter mais na sua casa a água que é base para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, para que você possa rever essa aula, tá certo? Você vai na plataforma Eduque, para ver tanto essa aula como outras, para compreender melhor o tema, tá certo? Até a próxima.